sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando o nosso quinto tema, que fala de como nós devemos servir aos necessitados. Para compartilhar esse tema conosco, nós temos aqui a presença do nosso pastor André. Que bom tê-lo aqui conosco, viu, pastor? Obrigado, Mônica, pelo convite. O prazer é todo meu. Seja bem-vindo. E o nosso amigo Ailton, que está sempre aqui com a gente, que bom tê-lo aqui novamente, viu? É bom estar aqui, Mônica. Obrigado de novo pelo convite. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br, ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Para iniciarmos então o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que o pastor André faça uma oração para a gente, por favor. Ok, vamos orar então? Querido Deus e Pai, que alegria, Senhor, podermos estar agora reunidos, recapitulando e estudando a lição que o Senhor nos deixou nesta semana. É um tema muito importante, é um tema, Pai, bastante desafiador, talvez o maior desafio que nós temos como cristãos é viver essa temática, e nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê o Teu Espírito para vivermos de conformidade com o ideal que o Senhor tem para todos nós. Pedimos que o Senhor se faça presente e nos dirija nesta hora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O tema dessa quinta lição é o clamor dos profetas. Eu gostaria de iniciar lendo o nosso verso principal, que está em Miqueias, no capítulo 6 e no verso 8, que diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu achei interessante aqui que essas duas palavrinhas, a justiça e a misericórdia, foram palavras que a gente estudou na semana passada, quando ele falava sobre os salmos e os provérbios, né? E aqui ele está falando de novo sobre a perspectiva dos profetas. E quando a gente pensa numa exortação do profeta, a gente sempre pensa assim, que a pessoa se volte para os caminhos de Deus, né? Que está praticando a idolatria. Muitas vezes ele fala do comportamento do povo e tal. E uma coisa que eles enfatizavam aqui, que talvez a gente não prestasse muita atenção, é que Deus também está exortando. Olhe para os pobres e os necessitados. Não esqueça das injustiças, né? Então aqui, o que me leva a crer é que para Deus é muito mais importante esse assistencialismo até do que uma conduta, né? Porque na hora que você está fazendo bem para o teu próximo que necessita de você, a tua conduta automaticamente vai mudar. Porque você tirou o foco de você, está colocando o foco numa pessoa necessitada e está com o mesmo olhar que Deus tem para as pessoas, né? Você está ficando mais semelhante a Cristo, né? Quando você tem esse tipo de atitudes de misericórdia, né? E a primeira eu gostaria de começar com você, Ailton. Quando ele fala do chamado à justiça, o primeiro profeta que ele cita aqui na lição é Samuel, né? Que Samuel, quando o povo quis um rei, ele dá um conselho para o povo. Que conselho que é esse? Pois é. A lição é muito bonita assim, nesse contexto, porque ela usa o modelo dos profetas, né, para trazer para a gente lições para o mundo de hoje, nosso comportamento de hoje. Né? E essa pequena introduçãozinha antes de mencionar os profetas, né, que fala de Samuel, foi a rejeição à ideia de Deus. A ideia de Deus é que o povo seguisse trabalhando debaixo da orientação dos juízes. Que Deus orientava os juízes. Né? Então, quando o povo abandona essa ideia, queremos um rei... Eles queriam ser iguais às outras nações, né? Isso. Né? Então, a lição para nós hoje é essa, né, Mônica? A gente também faz isso. A gente também faz isso. Eu acho que a minha ideia é melhor que a ideia de Deus, né? Porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, então por que eu não faço? Então, eu acho que Deus está meio ultrapassado, sabe? Então, a ideia, o foco
dessa menção aqui de Samuel é nessa direção. A gente também faz isso, sabe? E essa disfunção de eu fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que eu acho que todos fazem. Então, para mim tá bom desse jeito. Eu não quero ser contrário ao que os outros pensam. Eu não quero ser. E Deus quer que eu seja. E Deus quer justamente isso que Deus quer que eu seja. Ele queria Israel como modelo para o resto do mundo. Sim. O cara não tem nem rei e a nação prospera, e a nação é daquele jeito bonito. E como eles sofreram na mão de Saul também, né? Nossa! Sofreram muito na mão de Saul. De todos né? os reis, de todos Sim. os reis. Não teve nenhum momento que dissesse, puxa vida, valeu a pena ter rei. Sim. Nunca valeu a pena. Nunca valeu a pena. Nunca vale a pena ser contrário à vontade de Deus. Sim. O problema é a nossa teimosia, né? A nossa obstinação. E eu me lembro de 2 pontos nessa parte, quando o povo pede um rei, que Deus não é pego de surpresa. Quando a gente vai ao livro de Deuteronômio, nós não vamos ler agora, mas você que está nos assistindo agora pode pesquisar na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 20, Deus lá, quando o povo está saindo do Egito, ele diz assim, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, e vocês me pedirem um rei, quer dizer, Deus já estava sabendo que eles iriam pedir um rei. Agora, quando vocês assim fizerem, vocês vão pedir um rei, mas vocês vão fazer assim, assim, assim. Leia lá depois em Deuteronômio capítulo 17. E é bem interessante que um ponto que salta em Deuteronômio 17, no versículo 18, diz assim, e quando o rei se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei em um livro. Esta lei poderia ser todo o livro de Deuteronômio ou somente os 10 mandamentos, ok? E que está diante dos levitas e sacerdotes. E diz assim o versículo 19, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. O que Deus está querendo ensinar com isso? Deus estava querendo que o rei, quando tivesse o rei, ele deveria ter o livro da lei. E quando a gente pega o livro da lei, a gente vai ver que Deus é amor. Aquilo que Mônica estava comentando agora, né? O caráter de Deus, ser semelhante a Deus, amar a justiça, praticar a misericórdia. Então o rei, lendo o livro da lei, o caráter de Deus de amor, libertador, provedor, ele deveria seguir esses passos de Deus. E um segundo detalhe que me chama a atenção é que quando o povo pede um rei em Samuel 8, em Samuel capítulo 9, diz que enquanto o povo pedia um rei, para ser encontrado um rei, saiu Saul para procurar as jumentas do seu pai. Então o povo pede para procurar um rei e ele está procurando as jumentas. Então há ali um trocadilho, diz assim, olha, o que vocês estão pedindo não é necessário, é tolice. Sim. Não é verdade? São lições que Deus nos dá. E por último, no capítulo 9 de Samuel, ali, 1 Samuel, diz que ele, Saul, foi ungido por príncipe. É um detalhe que algumas vezes a gente não leva atenção. Não diz que ele foi ungido por rei. Segundo, diz que ele era da tribo de Benjamim e o rei viria da tribo de Judá. Segundo Jacó havia abençoado. Judá diz que o cetro não se apartará de Judá. Ele veio da tribo dos benjamitas, ele foi ungido como príncipe, não como rei, e diz que ele livraria o meu povo das suas mãos, ou das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Estou lendo aqui 1 Samuel 9, versículo 16. Ou seja, essa expressão não é usada para o rei, é usada para um juiz. Então Saul, ele nos dá a indicação, a Bíblia, que ele foi ungido como um juiz, mas ele acaba sendo tomado pelo povo como um rei. Foi aclamado como um rei. Aclamado como um rei, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, que a gente vê ali. E o último ponto aqui, só para ressaltar o versículo 17 de 1 Samuel 9, diz assim, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu te falara.
Este, diz a Bíblia na nossa tradução em português, dominará sobre o meu povo. Mas a palavra aqui no hebraico, dominar, significa oprimir. E é justamente o que a lição está falando. É isso mesmo. Ele vem para oprimir o povo. Ele não... Por quê? Porque o povo vai recebê-lo de uma forma que não é a que eu estou dizendo. Ele está sendo recebido como um rei quando é para ser somente um juiz e um príncipe libertador. E aí acontece tudo o que aconteceu. E o rei tinha custo, e o juiz não tinha custo. E o juízo tinha custo. Porque o rei tinha que sustentar. Ele vai pegar seus bens, vai pegar tuas terras, vai pegar teus filhos, vai montar um exército, vai pegar imposto. E o juiz não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E interessante que mesmo assim, Deus, sabendo de todas as consequências, ele atendeu o pedido, amor né? puro, Atendeu o pedido, né? É amor puro, né? É demais. Pastor, aqui ele fala sobre Amós. E Amós, ele também fala sobre violência, opressão, suborno, fala sobre tudo isso também, não fala? Com certeza. Amós, é interessante que a Bíblia fala que ele era um boiadeiro, né? Ele cuidava de vacas, ele diz, eu não sou profeta, eu não sou nada disso. Mas Deus disse, vai e apresenta ao povo a mensagem que eu tenho para você. Primeiro ponto aqui, que todos os profetas de Deus, o chamado que Deus fazia para eles era para chamar o povo ao arrependimento. Então o papel do profeta era ser um porta-voz de Deus, como Deus fala a Ezequiel, e a lição nos trouxe isso, eu vou colocar nas tuas bocas as minhas palavras, e você vai ser o meu porta-voz. E Amós foi para ser o porta-voz de Deus. E ele tinha que ser muito corajoso também, porque a palavra do profeta, primeiro, o povo não queria ouvir, e quando ouvia, rejeitava, e a rejeição levava à perseguição do profeta, e a rejeição do profeta, e como disse Samuel, Samuel disse o Senhor a ele, né? Eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Sim. Agora, dentro das características de Amós, ele chama o povo, está em Amós capítulo 4, versículo 1, assim, vocês são vacas de Bazã. Quando a gente olha isso na Bíblia, né, vacas de Bazã, o que quer dizer isso? Bom, ele era um boiadeiro, e para ele as vacas de Bazã eram as mais formosas, as mais gordas, as mais abastadas e tudo mais. Tinha de tudo. E Amós está fazendo com isso uma repreensão ao povo, porque eles estavam sendo levados ao perigo do luxo, o amor ao luxo e às riquezas. E o amor ao luxo e às riquezas, eles agora começaram a ter luxo, riquezas, oprimindo o seu povo, o pobre, a viúva, o órfão, como diz a lição, e Deus vem repreendendo isso, né? Vocês se tornaram idólatras, vocês se voltaram para o próprio eu, o eu que quer o luxo, riquezas e tudo mais, isso tudo em detrimento ou fazendo sofrer os pobres e assim por diante. E Miqueias, Ailton, como é que foi a situação de Miqueias? Olha, eu acho que os profetas todos esses citados aqui na lição, Mônica, eles acabam fazendo um papel bem parecido dentro disso que o nosso pastor está falando aqui, né? Quer dizer, advertência ao povo para que o povo se volte para Deus. O povo caía e aparecia um profeta para chamar a atenção do povo, para voltar para Deus, para entrar naquilo que Deus queria que fizesse. E também porque mudavam as gerações, né? Isso. E daí talvez a geração que estivesse com Amós não fosse a mesma que estivesse em Miqueias, e daí por isso que Deus se tornava repetitivo, né? Eu acredito nisso também, e acredito muito nas circunstâncias. Sabe que essa palavra circunstância é uma palavra bem interessante, né? Porque as circunstâncias em que o povo se encontrava lá, né, favoreceu a minoria do povo, que era quem mandava, para oprimir os que deviam obedecer. Então eles faziam dos irmãos israelitas escravos, trabalhadores, etc., e oprimiam nesse sentido, né, de obter eles, uma minoria lá, um luxo, uma riqueza, que não era a maioria sempre foi pobre. Sim. Né? E daí levava essa minoria a ficar subserviente. Né? Isso aconteceu. No caso de Miqueias, Miqueias está chamando muito mais a atenção para o perigo da idolatria. Né? Porque Acaz, né, que foi sacrificou o próprio filho, foi um negócio, né, não dá para imaginar isso. Então, Miqueias chamou a atenção do povo para essa idolatria, exagerada idolatria.
essa exagerada idolatria para nós hoje. Porque a gente sempre tem que, né, olhar lá a lição da escola sabatina, né, e trazer para nós hoje aqui, saber o que serve. Para que serve esse negócio que eu estou vendo, né? Hoje, para mim. A idolatria, qual é a nossa idolatria hoje? Porque a idolatria deles lá também tinha os altos, que eles também faziam estátuas, serviam lá, faziam sacrifício para os deuses deles, etc. E a nossa idolatria qual é? E qual é o perigo da nossa idolatria? Que tem muita gente que acha que, não, eu não sou idólatra, mas ele acha que ele é mais importante que os outros. Uhum. Então há uma auto-idolatria, sem você nem perceber. Né? Há uma idolatria ao dinheiro, uma idolatria ao shopping, uma idolatria ao restaurante, idolatria ao cinema, ao poder, né? Ao carro, ao poder, ao dinheiro. Uhum. Nossa, é muito, em muitas frentes. É verdade. Em muitas frentes. Eu também acredito isso, que sempre se você se julga superior ao outro, achando que ele está subordinado a você, pronto, já acabou, né? Isso. Você já está totalmente ao contrário do que Cristo é. Isso. Né? Muito bem. E qual é o gancho, então? Olha, se eu olho para os pobres, para os oprimidos, para aqueles que não têm, e vou fazer o bem ao próximo, a esses que estão precisando de mim, eu paro de olhar para mim. Sim. E olho para o próximo. Quando eu olho para o próximo, eu me corrijo. Do ponto de vista cristão, puxa vida, estou perdendo tempo demais comigo. Fizeram uma vez uma experiência, uma pesquisa, até bem interessante esse negócio, viu, pastor? Colocaram um espelho, num dos espelhos de um shopping center, colocaram uma câmera para medir quais as pessoas, que tipo de pessoas ficariam mais tempo na frente do espelho. Ficavam se olhando. Você sabe que os homens é 75% de homem e 25% de mulher. É mais os homens do que as mulheres? Na pesquisa. Mesmo? Né? Eu acho que não sei se mas na pesquisa apareceu isso. Quer dizer, então as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, né? Como é que está a minha aparência? Como é que os outros estão me vendo? Essa minha roupa está adequada? Será que eu estou bem penteado? Será que eu... Né? Essas preocupações conosco mesmo, né? Que são a verdadeira idolatria. E a questão, o que é que motiva isso, né? É isso, que é pior ainda. O que é que motiva isso? E às vezes a gente não consegue, às vezes não, eu acredito que na maior parte das vezes, nós não conseguimos sequer mensurar ou saber quais são os motivos que regem as nossas ações. Uhum. Mas é muito fácil julgar os motivos que regem a ação do próximo, do outro. Por exemplo, você está falando de idolatria, né? É tão fácil à noite a gente gastar aí 30, 40, 100, 200 reais para comer uma pizza ou sair com a família, mas e quando a gente vê na sinaleira alguém pedindo a gente, olha assim, não, mas esse aqui é um oportunista, não vai, etc e tal. Então nós não temos o coração ali. E olhando para o chamado dos profetas e essa questão, me fez pensar o seguinte: quando a gente fala em profeta, a gente pensa em profecias escatológicas, enfim, profecias do tempo do fim, mas aqui o profeta está enfatizando que ele está chamando o povo ao arrependimento por causa da idolatria, que é a essência da mensagem de Miqueias, como o Ailton está colocando, mas junto com isso a opressão. Aí eu fiquei perguntando para mim mesmo assim, qual será a ligação que existe entre idolatria e opressão? E aí a resposta que veio à minha mente é a seguinte: tudo que nós colocamos acima de Deus se torna idolatria. Sim. E quando eu coloco acima de Deus, eu estou deixando Deus de lado de escanteio. E o meu eu, então, sobressai. Em outras palavras, resumindo, é mais ou menos assim: ou o meu eu está no trono e Jesus está na cruz, ou Jesus está no trono e o meu eu está crucificado com Jesus na cruz. E quando isso acontece, é um milagre da graça, que é impossível para a nossa natureza. E o verso para memorizar da lição traz bem isso, né? Eu quero que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes com humildade diante de Deus. Interessante, né? Praticar a justiça com o próximo, misericórdia com o próximo, a dimensão horizontal.
e andar com humildade diante de Deus, vertical. Agora, justiça e misericórdia são dois atributos que parecem ser antagônicos um ao outro. Sim. Não é verdade? Mesmo o próprio Deus, ele é justiça e misericórdia. E a grande acusação do diabo é que Deus não podia ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Resumindo assim, ou ele matava Adão e Eva e cumpria com a sua lei, quando eles comem do fruto proibido, ou ele dizia, olha, vocês são meus filhos, eu não vou matar vocês. Sim. Ou ele era justo ou misericordioso. Só que Jesus vem e morre na cruz por nós. E a gente tem o Salmo 85:10, me vem à mente agora, quando diz que a justiça e a misericórdia se beijaram na cruz. Ou seja, bem aquilo que você mencionou. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, a graça, a justiça, a misericórdia entram em nós e a gente deve andar com humildade diante de Deus. O que significa isso? Reconhecer que tudo vem dele. Se eu dou para os pobres, não é porque eu sou melhor do que o Ailton que não dá, e etc. e tal. Jesus mesmo disse, o que a tua mão direita faz, a esquerda não deve saber, a direita faz, a esquerda não deve saber. Ou seja, é Deus quem faz através de você. Nós somos meros instrumentos. Só que isso nós não conseguimos por nossos próprios esforços. É impossível. Exatamente. Porque a nossa natureza é pecaminosa, isso, né? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós só conseguimos isso se o nosso relacionamento com Deus é tão forte que a vontade dele é realizada através de nós. Agora, sabe uma coisa muito interessante que vem para mim, de encontro a mim, pessoalmente, né? Por exemplo, a gente fala tanto sobre você estudar a palavra de Deus e saber, e às vezes a pessoa é muito versada numa profecia ou naquilo que é certo de conduta e tal, e não tem esse olhar de misericórdia para o outro. E às vezes uma pessoa que talvez não seja tão estudada ou né, tão profunda, ela tem compaixão pelo outro. E eu acredito que essa exortação aqui dos profetas é essa, que é como você fala, a gente tem que trazer para os nossos dias, né? Então, assim, o que adianta, para mim é assim, o que adianta você vir em todos os cultos, dar o teu dízimo, estudar a tua lição, se na hora que uma pessoa pede um favor para você, você vira as costas para ela? O teu cristianismo prático foi por água abaixo. E para mim é isso que chama atenção, isso. Não valeu de nada. Então, assim, quando vem um pobre, com alguém que você precisa receber na tua casa, dar um prato de comida, né? Você tem que levantar para atender uma pessoa, procurar uma roupa que você não tem, alguma coisa. É isso que Deus está pedindo de você. E Mônica, né? isso me faz pensar também, refletir o seguinte, se vem um pobre à minha casa, ou um necessitado, então eu penso assim, puxa, eu tenho que seguir o que a lição falou, eu tenho que ir lá e separar a roupa e tudo mais. Qual é o motivo que te leva à ação? Sim. Porque quando Deus estiver em nosso coração, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto que bem significativo para mim, diz assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso culto, o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a gente tem que entender, tem que saber. Mas ele diz assim também, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim. Essa palavra transformar quer dizer uma metamorfose que tem que acontecer em nossa mente. Para que, concluindo, né? Versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, ajudar os pobres, os necessitados, é a vontade de Deus. Deus falou, eles sempre estarão com vocês, para que vocês possam desenvolver um caráter semelhante ao meu. Então essa é a vontade de Deus, mas não é agradável a nós. Não é gostoso para nós. A gente precisa de um milagre da graça em nossa mente. De renovação. Para que quando chega um pobre, ser natural para a gente. Eu vou ajudar, vou servir. E feliz por servir, né, pastor? Isso. Não por obrigação, mas feliz por servir, exatamente. Né? Por ver a pessoa bem alimentada, né? Agora, esse processo de você fazer um culto racional, de transformar-vos, é um ciclo. Ele não é uma coisa não é uma escadaria, que isso eu já passei por isso. Não, ele é um ciclo. Eu aprendo, pratico,
pratico. É como se fosse um ensino numa escola. Sim. Ensina, avalia. Não aprendeu? Ensina de novo, avalia de novo. Ensina, avalia. Aí você vai num ciclo, numa espiral ascendente, né? Nessa transformação do nosso corpo, da nossa mente. Né? Mas eu quero lembrar aqui um texto do Apocalipse que o pastor falou, não agora, mas tinha falado para nós anteriormente, que lá no final, Jesus vai dizer assim... Mateus 25. Como é que é? Vinde, benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Entendeu? Quando eu era nu, ou estava nu, me vestiste. Quando forasteiro, me hospedastes. Quando doente, foste me visitar. Quem é que vai entrar? É quem fez essas coisas. Mas quem é que fez essas coisas? É aquele, como disse Miqueias, aquele que pratica a justiça e a misericórdia. Mas ele só pratica porque Deus está nele. E ele se torna um instrumento de Deus. O caráter de Deus reflete nele. Bem lembrado aí. Evolutivo. Evolutivo, exatamente. Ailton, a gente ainda tem... Você gostaria de falar alguma coisa? Né? Tem dois profetas citados aqui, que é o Ezequiel e o Isaías. Você gostaria de pontuar alguma coisa que você achou relevante? Mônica, eu achei interessante o profeta Ezequiel, porque ele fala do cativeiro, o perigo de gostar do cativeiro. Né? Porque, convenhamos, o cara estava em Babilônia, né? É uma Nova York. Né? Tinha de tudo ali disponível, tudo moderno, tudo à disposição. Né? Quer dizer, sair de Nova York para morar lá em Santo Antônio da Palha Seca, eu vou querer fazer isso? Né? Eu estou sem nada lá, não tem mais nada lá, porque eu vou voltar para lá para quê? Sim. Então, o gostar do cativeiro é um perigo para nós. A gente começa a gostar do shopping. Você começa a gostar das coisas deste mundo. Das coisas daqui, dos restaurantes. Então, é bom. E se entretém com o que está aqui. E você acha que isso é um must. E não enxerga aquilo que Deus está preparando para nós. A mensagem de Ezequiel é mais ou menos nessa direção. Sabe? Perigos de você gostar do cativeiro. A gente não percebe que está no cativeiro. Sim. Daí chama a atenção do povo. Gente, tem uma coisa muito maior. Porque tudo isso aqui é uma figura da nossa história do mundo em busca do céu. Exatamente. Tudo isso. A própria história de Israel voltando, assumindo Canaã, tudo prefigurava aquilo que nós vamos assumir no céu um dia. Então, pastor, e sobre Isaías, o que você poderia falar para a gente? Sobre Isaías. Bom, Isaías ele apresenta o Redentor. E o Redentor é aquele que libertaria de tudo, absolutamente tudo. Libertaria-nos da idolatria, do amor ao eu, do egoísmo, né? E também do amor ao cativeiro, às coisas deste mundo. Quer queira ou não, o amor às coisas deste mundo, a gente poderia dizer que é o caminho largo, né? Ele é fácil de andar, ele é gostoso. E ir a caminho do retorno a Jerusalém é o caminho estreito, é o abandono das coisas de Nova York, do brilho deste mundo. Exige muito mais confiança em Deus. Sim. E a exortação de Isaías é isso, confie em Deus. Confie em Deus. Isso leva para nós assim, será que a gente confia em Deus mais do que no seguro de vida? Mais do que na aposentadoria? Mais do que na previdência privada? Mais do que nas coisas que nós temos à disposição? Porque a nossa segurança para o futuro... E o nosso futuro está nas mãos de quem, né? E eu posso me preocupar com o amanhã, né? Enfim, aqueles que ficaram em Babilônia no cativeiro morreram em Babilônia. Aqueles que abandonaram Babilônia, eles foram para a terra prometida. E essa é a aplicação para nós hoje, o chamado de Deus. Isso requer deixar para trás muitas coisas, abandono, mas o motivo que Isaías apresenta para nós é o Redentor prometido, é Ele que viria nos dar a certeza, a segurança, a força, o perdão, a reconciliação, né? E a vitória nos libertando do nosso eu, da idolatria, do pecado, enfim, de todas essas coisas terríveis que fazem parte da nossa terrível natureza. É verdade. Ailton, para terminar, você gostaria de falar algumas palavras finais daquilo que te chamou mais atenção no estudo dessa lição? Olha, Mônica, essa lição me chamou a atenção para coisas que eu não sabia. Por isso que
Por isso que a nossa lição da Bíblia é uma coisa maravilhosa. Sim. Né? Cada semana você vai subindo, vai assimilando coisas diferentes. Né? As características do povo de Deus no passado, as mesmas características que nós temos hoje. Né? Os profetas do passado foram colocados como um símbolo do que nós somos hoje. Então, a referência... Para que existiam os profetas? Para chamar o povo, para acordar o povo. Olha, não vai nessa direção, eles vão se dar mal. Então, o papel da Igreja Adventista é esse, nos tempos de hoje. Nós existimos para isso, somos chamados para isso. Nós temos que ter a coragem que tiveram os profetas, dizendo, não, veja, eu não sou nada, tal. Não, venha, vou te fazer. Eles não fizeram por si próprios. Fizeram porque Deus assumiu a responsabilidade de fazer por eles. Eles eram meros instrumentos na mão de Deus. É isso que nós somos também como povo. Instrumentos na mão de Deus. Então, a exortação a mim, como membro da igreja, como responsável para pregar o Evangelho, mas para agir como, atendendo a exortação dos profetas, quer dizer, atenda mais os pobres, veja os necessitados, e trabalhe na justiça social, no equilíbrio de forças, vá ver o pobre necessitado, vá ver as viúvas, vá ver aqueles que estão em prisões, quer dizer, faça alguma coisa na direção dessas pessoas. E essa é a parte, para mim, a mais difícil do cristianismo. A parte mais difícil do cristianismo é você abrir mão daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você pode fazer, do seu tempo ou do seu dinheiro, daquilo que você dá mais valor, em detrimento dos outros. Esse altruísmo que é Cristo personificado. Ele fez isso. E a gente não consegue fazer por nós mesmos. Só se Deus fizer pela gente. É verdade. Tem que orar para andar com Deus, para Ele praticar isso em nós. Pastor André, e para você? Mônica, essa lição, ela mostrou para mim que eu estou longe do ideal de Deus. Mostra a realidade, né? Isso é muito doído. E assim, o que vem à mente, né? Praticar a justiça, amar a misericórdia, amar humildemente diante de Deus, só por um milagre da graça. E eu vou pedir mais esse milagre. Sim. Para que não seja assim, que as motivações sejam mesmo do Espírito Santo do Senhor. Que Deus opere esse milagre na minha vida, porque a gente precisa isso. Como Ailton ressaltou, relembrou, né? Venham, queridos de meu Pai, porque vocês cuidaram de mim. Quando nós cuidamos de cada um desses pequeninos que estão à nossa volta, sofrendo, enfim, nós fizemos para Jesus. Eu fiquei pensando, quão pouco eu tenho feito para Jesus. Eu tenho que pedir, clamar e, Senhor, habita no meu coração, age através de mim, faça morrer esse eu terrível, né, para a gente alcançar esse objetivo. Amém. Eu gostaria de terminar lendo uma citação que está no livro Profetas e Reis, na página 327, diz o seguinte: esses claros pronunciamentos dos profetas deviam ser recebidos por nós como a voz de Deus a cada pessoa. Não devemos perder a oportunidade de praticar obras de misericórdia, de terna previdência e cortesia cristã em favor do sobrecarregado e do oprimido. E eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui, ó. Esse olhar de compaixão pelas outras, assim, eu aprendi muito no meu casamento com o meu esposo. E assim, sempre quando a gente vê um acidente na rua, ele para o carro para atender a pessoa acidentada, sabe? Ou assim, se precisa alguma coisa, e eu ao longo do meu casamento, eu fui aprendendo esse amor na prática, sabe? De hospedar, de receber, de dar. Daí assim, nossa, a gente não tem muito dinheiro. Mas vamos dar um jeito, Deus acaba, né? E para dar para aquela pessoa, assim. Então é uma coisa na prática que a gente realmente precisa colocar. Esse amor, esse amor ao próximo é só com o nosso contato com Deus, realmente. E a minha oração hoje é que Deus esteja dentro da gente, né? Para que a gente consiga enxergar.
Porque às vezes a gente está tão focado em nós mesmos que a gente não consegue enxergar a necessidade do outro, né? Em outras palavras, eu tenho que aprender a ser próximo do próximo, né? Exatamente, tem que ser próximo do próximo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês nessa lição e nós vamos então encerrar com uma palavra de oração e peço que o Ailton faça para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, agradecemos muito pelas bênçãos, pelas lições, pela Tua orientação nessa nossa caminhada para o céu. Que possamos guardar em nossas mentes e corações as lições dos profetas, as lições que queres ensinar para nós através da Bíblia Sagrada. E modificando a nossa vida a cada etapa, possamos aproximar-nos cada vez mais do céu. Ilumina e abençoa cada pessoa que está conosco, estudando conosco nessa hora, em sua residência, onde quer que esteja, Pai. Que Teu santo amor e Tua misericórdia estejam no coração de cada um. Dá-nos um bom restante de sábado, um bom restante de final de semana, que a Tua bênção esteja sobre Tua igreja, sobre todos nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos muito a sua participação conosco no estudo dessa lição, só lembrando que você pode acessar os nossos cultos aqui na igreja. Todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, nós temos a escola sabatina e a seguir o culto divino. E também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30, o nosso culto. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.